Olá pessoal, beleza? Sou o professor Beto Rojo, Rojo de vermelho, né, em castelhano, Rojo. Eu tô de vermelho para vocês não esquecerem. O propósito da videoaula é falar sobre música de uma maneira um pouco mais fácil e também que a gente não esqueça, né? Então a gente vai trabalhar a memorização em relação a tudo que tem na música. Então, eu tenho uma apostila, né, já elaborada. A gente vai estar acompanhando um pouco da apostila. Lógico que o curso é uma coisa muito mais prática, mais rápida. Então a gente vai tentar facilitar, não vamos seguir a rigor aqui a apostila. O nome do curso é Independência e Domínio Musical. É na verdade o objetivo do curso, né? Que você tenha um domínio, não seja mais dependente de ninguém. O método ele é dividido em 3 partes: conhecimento, memorização, que eu comentei agora há pouco, e a audição. A música chega a um ponto que ela é como andar de bicicleta, você não esquece mais. Mas para chegar nesse estágio é necessário que a gente tenha um pouquinho da matemática, da gramática, um pouquinho de noção da física, tá? Tudo isso está embutido na música. Ela é vamos dizer assim, ela tem um campo imenso de conhecimento, então é infinito. Por mais que você estude a música, cada vez mais você percebe que precisa estudar mais, entendeu? Então é interessantíssimo estudar música, além dos benefícios que ela vão trazer pra gente. Vou resumir aqui rapidamente, mas são muitos benefícios. Aí no caso a gente pode estar fazendo acompanhamento, na verdade, com a apostila depois, tá? Mas assim, o mais importante é que ela fortalece o nosso QI em quase 30%. Poxa vida, isso vamos dizer assim, que é um ponto bem importante para quem, né, quem se interessa por música, né, já sabe o benefício que está tendo, né? Sem contar a saúde, aí, né, são várias coisas que a gente está falando. Bom, os tópicos principais que a gente precisa assim, entender um pouquinho combinações rítmicas, tá? Que eu falo, combinações rítmicas é quando eu aplico na minha mão direita as batidas, tá? A gente conhece pop rock, a gente conhece o samba, né, de ouvir falar, shot, aí vai, mas na verdade isso aqui é infinito. Essa combinação ela é infinita. Então, como é que eu vou saber tudo isso se é quase infinito, né? Praticamente infinito. Através de figuras musicais que representam os tempos. É um outro assunto meio longo, mas é super fácil quando a gente estuda ou quando a gente aplica o Pozzoli na minha mão direita. Então, para quem já é músico já entende aí que o Pozzoli é uma grande ajuda aí nesse sentido, tá? Bom, a gente vai estar falando também, né, logo de cara sobre afinação, progressões harmônicas, escala, formações, mapas e funções de acordes, né, e transposições de tons. Bom, na verdade são alguns tópicos que eu abordei aqui. A gente vai ter que dividir, né, o curso em vários vídeos, porque é muito extenso o assunto. Mas o mais importante é a gente pensar como estudar música. Bom, a gente precisa entender como que se coloca o som no papel, né? Como que chegaram à ideia de se criar uma partitura, ou seja, você tocar algo que de repente você nunca ouviu, mas está ali, está escrito em 1500, 1600 e, né, na época a gente não tinha como gravar tudo isso, mas a gente consegue executar basicamente na mesma dinâmica, né, de quando foi escrito pelo compositor. Então essa é a ideia. Como? Né? Então a gente precisa de um pouquinho de conhecimento, tá? Então a gente precisa conhecer as propriedades físicas do som, né? Quando a gente não consegue ver o som, mas quando passa um carro com fazendo aquele barulhão, estremece a porta, né? Então, pô, você sente ali a força do som. Então, fisicamente, é possível colocar no papel tudo isso.
E é essa a ideia. Então são 4 tópicos importantes em relação à propriedade física do som, que é altura, timbre, intensidade e tempo. Não vamos focar tudo, a gente vai falar um pouco mais de altura, que são as frequências. Frequências são as distâncias de uma nota para outra nota, tá? Então, por exemplo, no piano, do Dó até o Ré, eu tenho uma distância em frequências, tá? Isso não tem nada a ver com volume quando eu falo altura, tá? A altura tem a ver com distância. Imagine um prédio de um primeiro andar para o segundo andar. Então você tem uma distância. É mais ou menos dessa forma que funciona. Vamos daqui a pouco falar um pouco mais sobre isso. E o importante que eu estava falando agora sobre a parte rítmica, que é o tempo. O tempo, a gente tem sons, por exemplo, que dura X e o outro, né, que dura um tempo menor. Então, como colocar isso no papel? Então, eu tenho um som de, sei lá, que durou todo esse tempo e o outro apenas esse tempo. Então, para isso a gente tem que usar uma métrica, tá? O que vai facilitar a gente. Normalmente eu costumo usar os ciclos do tempo, né? Então seria mais ou menos isso aqui, ó, representando um tempo. Mas não quer dizer que o meu tempo vale exatamente 1 segundo, tá? Eu posso usar a base do relógio. Porém, se minha música for mais rápida ou mais lenta, vai mudar esse tempo, tá bom? Essa medida muda um pouquinho. Mas eu posso dizer aqui, ó, tá vendo? O som meu aqui, ó, cada som está durando um tempo. Então eu vou representar isso com uma figura musical, que a gente vai estar falando, né, nas próximas aulas, ok? E aí vem a questão de timbre e intensidade. Bom, timbre tem a ver, por exemplo, com a voz. A minha voz é diferente da voz, né, do meu irmão ou de um amigo. E a gente no telefone acaba identificando quem é que está falando, porque está muito ligado a características físicas de cada pessoa. Então o timbre é a qualidade do som. Então ele vai depender de músculos da região do corpo. Por exemplo, o meu músculo das pregas vocais, né? Cada pessoa tem um tamanho do músculo, né? Que vai definir até se a pessoa no caso dos homens, tenores, segundo tenor, barítono, baixo, das mulheres contralto, soprano, mezzo, soprano. A estrutura óssea vai também me dar essas diferenças, porque cada pessoa tem uma estrutura óssea diferente e isso interfere na hora de reverberar o som. Além de outros fatores como série harmônicas, que vai estar ligado a cada nota que a gente ouve. Não tem apenas essa nota, tem outras notas em volumes bem baixinho, que a quantidade dessas notas vão dar uma diferença de um timbre de uma pessoa para outra. Assim como os instrumentos, né? Um violão de 100 reais aqui, de repente 200 reais, esse aqui pode ser diferente de um instrumento, um violão de 6, 7 mil reais. Por quê? Tem uma questão, né, física, madeira, né, bem mais cara, né, que vai dar um timbre mais gostoso, mais bonito, mais aveludado. O trabalho preciso em relação às métricas que são feitas, essas construções, principalmente nas distâncias que a gente vai tá falando aqui, de todas as partes do violão. O traste, em relação a esse traste, tem uma medida correta para que a nota fique certinha, e assim vai. Então tudo isso vai interferir no timbre de um violão com outro violão, e aí a gente tem a questão de preço também. E o mesmo acontece com a voz, tá? Eu posso falar um som mais nasalado, posso falar um som mais aberto, usando, né, as regiões mais médias, no centro da voz. Posso usar uma voz mais rouca, né, meio que forçando um pouquinho as pregas vocais, gastando um pouquinho de ar também, jogando mais ar para fora, né? Então assim, mas aí lógico está muito mais ligado à fisiologia do canto, mas fala bastante sobre essa qualidade de som, tá bom? Então a gente tem uma ideia de que é muito complexo a ideia
da aula de canto e da aula musical, ok? Então a gente tem que entender a primeira coisa, a primeira pergunta que eu vou estar esclarecendo aqui para os alunos: por que que o meu violão ele tem as cordas com nomes diferentes, né? Mi, Si, Sol.